Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva, participando das tretas com os evangélicos e com os protestantes em geral. Eis que leio uma bobagem aqui no Facebook de um tal Ellison Freire, afirmando que a reforma protestante, antes de ser uma revolução que abalou os alicerces da Europa medieval, e em particular do cristianismo, segundo ele, foi uma reforma conservadora. Vamos lá. Esses católicos que atacam o protestantismo, nos acusando de todas as mazelas da pós-modernidade, o fazem por uma razão muito simples. Sabem que quando o assunto é debate teológico, leva um pau até dormir. Olha, cara, vou lhe dizer uma coisa. Se você acha que papaguear versículos da Bíblia de forma desconexa é discutir teologia, resta saber se você discutiria a teologia de São Tomás, a teologia de Santo Agostinho, etc. Um vigarista como você, Sr. Ellison, apenas debate com católicos leigos, com pessoas que nem mesmo têm contato com a Igreja Católica, que é o mote de muitos católicos brasileiros. Trocar-se com pessoas leigas e dizer que você dá pau nos católicos, achando que você é um fodão, é fácil. Resta você pegar um católico preparado em teologia para você ter a confrontação, coisa que você não faz porque você é um palpiteiro, um ignorante, e vou provar aqui porque você é isso e muitas coisas mais. E como disse o Vitor ABM, eu não sei quem é esse cara, ainda hoje para uma contendente irritante. Se querem achar culpados, culpem antes a si mesmos. Temos nossos erros, mas como Trelch explica, todos foram indiretos, ligados mais às instituições que criamos do que à teologia reformada, que foi, como disse Eric, verdadeiramente conservadora. Claro que, se a gente analisar iluminismo, liberalismo, dentre outras coisas, são consequências indiretas. Mas essas consequências existem porque certas relações de causalidade geram outros fenômenos. A reforma, ao instaurar a estatização das igrejas, ao instaurar a destruição da unidade cristã através da nacionalização das igrejas, como também simplesmente reduzir a Bíblia à única dimensão de fé, ela gerou consequências danosas. Obviamente que Lutero, quando participou do movimento chamado Reforma, ele não preveria, por exemplo, o Estado secular moderno, como também o Estado liberal, e agora, como a gente vendo o sinal completo da decadência do cristianismo como um todo. Ele nunca previu isso. Sua argumentação é completamente idiota. Mas existe um processo que nasce a partir dos meandros e dos problemas que a reforma causou. Isso é uma verdade histórica que só uma pessoa muito desonesta como você é capaz de negar. Vamos lá. A reforma foi conservadora, anti-humanista. Vamos assim anotar essa seguinte questão. Como é que uma revolução pode ser conservadora quando, ao contrário do que havia antes, ou seja, uma relação entre igreja e monarquias, e a igreja ela tinha suas autonomias, ela tinha seus recursos próprios, e de repente, de uma hora para outra, um rei, brigado com a igreja, confisca os bens da igreja e declara: hoje em dia não existe mais a igreja universal, mas sim uma igreja nacional que vai ser estabelecida segundo as minhas diretrizes enquanto chefe da igreja. Onde isso é conservador? Desde quando isso preserva alguma coisa? De fato, isso é uma revolução. Uma revolução e uma subversão do Estado nascente moderno contra a igreja. E mais, além da quebra institucional da igreja, no sentido de que os príncipes protestantes, eles não somente confiscam os bens da igreja, estatizam de fato a igreja, ou seja, a igreja ela já não tem mais autonomia gerencial. A igreja e o Estado elas são praticamente a mesma coisa. E detalhe, subvertem a chefia papal pela chefia do rei. Então nós temos aí dois aspectos. Primeiro, a destruição da unidade cristã. Não existe mais unidade cristã. As igrejas são nacionais. As igrejas são chefias de políticos, propriamente ditos, de seculares. Segundo ponto, você tem o fenômeno da estatização. Ou seja, o Estado suplanta os direitos da igreja e determina os aspectos teológicos da igreja. Aí eu pergunto, onde é que isso é conservador? Quando na verdade quebra um paradigma do medievo, que é a supremacia da igreja e da religião sobre o Estado. E temos um outro aspecto, afirmar que a reforma é anti-humanista. A reforma não é anti-humanista, a reforma é super-humanista em vários aspectos, principalmente no individualismo religioso, como também na própria sola escritura. A supervalorização da sola escritura é baseada nos critérios humanísticos
da valorização dos documentos antigos. Se a reforma pode ter resistido ou pode ter negado alguns pontos do Renascimento, alguns aspectos racionalistas do Renascimento, por outro lado, nós temos que ver que essa tendência ela já existia no século XV, quando temos a ruptura da escolástica com a figura de William de Ockham e o nominalismo. O protestantismo é nominalista por quê? Porque reduz a dimensão da fé a uma subjetividade. O próprio racionalismo moderno é nominalista, no sentido de que a realidade não existe mais objetivamente, mas sim como uma extensão da nossa própria personalidade através da razão. E nisto é protestante também. Da mesma forma que a razão é apenas uma extensão ideal de uma construção mental que nós podemos aprender da realidade, do mesmo modo, isso se aplica também à questão da fé. A fé não é aquilo que objetivamente foi guardado através de uma tradição durante 1500 anos ou 2000 anos, através de elementos históricos factuais, mas sim uma projeção sentimental, sensualista daquilo que eu acho que é verdadeiro. Isso é reforma protestante, isso é livre exame. E não é por acaso que, dentro do processo da reforma, embora existem alguns elementos que podem parecer medievais, como o caso do asceticismo, a quebra da divisão entre o profano e o religioso, como o Calvino, como alguns reformados que queriam transformar a sociedade como uma verdadeira sociedade monástica. Porém, nós percebemos o paradoxo do protestantismo. Por um lado, eles negam totalmente os atributos da razão. Por outro, eles querem racionalizar a vida social baseado na ideia de um monasticismo secular. Isso está em Max Weber, o protestantismo e o espírito do capitalismo. Se existe coisa mais revolucionária no que diz respeito às ideias da reforma, isso está evidente em praticamente vários aspectos da modernidade, inclusive o secularismo. Querer negar isso é praticamente querer negar a história, querer negar uma gênese histórica. Observemos aqui. A reforma é a perfeita antítese da modernidade, completamente falso. De onde é que você tirou esse delírio? Desde quando a instauração de um Estado secular por conta das divisões religiosas que a reforma causou é algo antítese da modernidade? Ela é a própria modernidade nascendo. Vamos catalogar aqui coisas que já nós destacamos. Secularização da igreja, ou seja, estatização e nacionalização, quebra da unidade e da universalidade da igreja cristã. Segundo ponto, o subjetivismo religioso, que é a tradição do nominalismo. Ou seja, a fé é apenas um atributo da minha personalidade. Ainda que você possa atribuir um elemento da revelação divina, mas a forma como eu encaro essa revelação divina é distinta de outras pessoas. Então não existe objetividade dentro do plano da revelação propriamente dita. A fé ela é reduzida a um sentimentalismo, a um sensualismo. E malgrado você ver dentro da própria reforma, isso Lutero já falava, criticava, o surgimento de várias seitas que, em nome da sola escritura, interpretavam a Bíblia da forma como quisessem, isso está refletido hoje na própria diluição da mensagem cristã, na diluição da mensagem do Evangelho. O Evangelho pode ser interpretado das piores formas possíveis, pode ser interpretado das maneiras mais caprichosas que você possa imaginar, mas, segundo na cabeça do protestante, contanto que seja uma interpretação citada na Escritura, logo ela é válida por mais que ela seja contraditória. Vamos lá. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Óbvia do mundo onde? Nenhum sociólogo de formação luterana como Max Weber concorda com você. Nenhum historiador com a dimensão e seriedade pode dizer que a reforma foi uma revolução conservadora. Ela é institucionalmente revolucionária na medida que ela quebra a unidade da igreja. Ela estatiza a igreja, ela nacionaliza a igreja. E a partir desse nacionalismo religioso, o individualismo religioso. E a partir do individualismo religioso, você tem a destruição completa do conceito da verdade. Só apologistas bobos que querem demonizar o protestantismo continuam negando isso. Eu disse, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa, você é muito burro. Tem que ser dito. Seu conhecimento histórico é de Wikipédia, é de sitezinho protestante. Muitos desses evangélicos, neopentecostais, pentecostais, e até mesmo alguns protestantes que se dizem reformados, eu não digo os luteranos, porque os luteranos são um pouquinho mais inteligentes. Nem mesmo os anglicanos, também tem um nível um pouco melhor.
Mas esse pessoalzinho forma opiniões não baseado em profundidade filosófica e histórica. Eles não pegam especialistas propriamente ditos. Eles pegam compêndios propagandísticos e, a partir disso, eles tiram suas seguintes conclusões. Quando nós observamos que o secularismo teve uma expansão muito mais violenta e, vamos ser bem sinceros, prioritária nos países protestantes mais do que nos países católicos, isso está na própria obviedade da reforma, que seculariza o espaço público e que privatiza o conceito da fé. E observemos que a concepção do Estado laico moderno, um Estado que se coloca neutro perante todas as dissidências religiosas, é justamente porque há a perda da unidade da verdade cristã. Cada denominação, cada segmento cria sua própria fonte de fé e fica dentro dos seus patotinhas, dos seus grupinhos, enquanto o Estado, se colocando acima de todas as dissidências religiosas, se prontificando como um salvador da paz social, né, da ordem civil, da ordem pública, ele se coloca neutro. Quando o protestante defende a neutralidade do Estado perante a religião, ele está afirmando basicamente que o Estado pode não ser cristão, uma vez que se o Estado é neutro perante a uma denominação X, Y, Z e etc., quer dizer simplesmente que esse Estado não tem mais uma verdade cristã. Ele tem simplesmente uma posição cética com todas as religiões e com todas as divisões religiosas. Isso está nos escritos de John Locke, isso está nos escritos de Samuel Pundendorf, está nos escritos de praticamente grande parte dos escritores protestantes que querem resolver o problema das guerras de religião que foram causadas pela divisão da própria reforma. Dizer que isso não é revolucionário, do ponto de vista psicológico, uma vez que a religião ela já não tem mais fundamento público, mas sim privatizado, uma vez que o Estado, para se consolidar, ele declara basicamente um ceticismo completo com todas as religiões, então, isso é o reflexo da modernidade. A modernidade materialista, a modernidade naturalista, uma vez que ela só reconhece uma ordem natural, mas não sobrenatural. Ela só reconhece valores que sejam inseridos dentro do conceito da convenção humana, uma vez que não existe mais a transcendência cristã. A ideia cristã propriamente dita é apenas opinião, é heterodoxia. Observe uma coisa interessante. O cristianismo hoje é transformado numa heterodoxia, como seria o budismo, como seria qualquer outra coisa. Inclusive a terminologia religio, no sentido moderno da palavra e não no sentido antigo, é totalmente distinto, uma vez que a religio é uma vivência religiosa. A religio é a característica básica da verdadeira fé, da fé autêntica. Mas a reforma reduz o conceito da religio a uma opinião, a uma heterodoxia, a um palpite. Aí você vê inúmeros palpiteiros segurando a Bíblia e criando seus dogmas e revogando os seus dogmas a granel. É gente afirmando a Trindade, é gente negando a Trindade, é gente afirmando o sábado, é gente negando o domingo. Enfim, essa palhaçada toda. A reforma foi um movimento conservador e rigorista em reação contra o humanismo, contra a renascença, que por sua vez tornou-se radicalmente transformada por altas tendências secularistas, emandando, para sermos honestos, de inclinações culturais na orbis católicos. Olha, para você afirmar isso, você tem que afirmar se realmente as sociedades católicas se tornaram mais seculares do que as protestantes. À primeira vista, não. Isso é falso o que você está falando. As sociedades mais secularizadas são as protestantes. Então, onde é que a orbis católicos, de fato, influenciou as sociedades protestantes? Foi justamente o contrário. Até o século XX, você tinha estados confessionais católicos, você tinha uma ordem moral católica muito ainda consolidada, e foi a Revolução Liberal, que nos séculos XIX e XX, que aos poucos foi combatendo o catolicismo. Na verdade, o que nós vemos, o que nós observamos, é que a Reforma Protestante, defendendo um irracionalismo religioso e o anti-intelectualismo religioso, só restou o quê? A influência do racionalismo idealista. Quem são os filósofos racionalistas? Com exceção de Descartes, que viveu na França. Mas quais são os filósofos racionalistas? Kant é um filósofo racionalista, Fichte é um filósofo racionalista, Berkeley é um filósofo racionalista. E quando não é o racionalismo, é o empirismo, que também é um outro lado do ceticismo. Por que o ceticismo foi desenvolvido nos países protestantes, caralho? Por que as filosofias céticas, idealistas, racionalistas e empiristas se desenvolveram no meio protestante, quando na verdade foram duramente combatidas nos países católicos? Se você pegar um país como a Espanha do século XVII, XVIII, XIX ia rir de Kant. Ninguém levava a sério Kant. Nos países católicos, Kant era mal visto, era ridicularizado.
Por quê? Aquele idealismo puro, aquela coisa que é típica do nominalismo, era completamente negado nos países católicos. Só que, claro, dentro da revolução que houve da reforma, quem foi que venceu essa revolução? Foram os filhos da reforma que venceram. Venceram através do Estado, da fortaleza do Estado moderno. Venceram através das armas. Venceram através da influência cultural, através das grandes mídias, através do círculo de propaganda, que as revoluções souberam muito bem explorar contra a ordem vigente. Em suma, a reforma protestante venceu nesse aspecto. Venceu no sentido de destruir a unidade cristã. Venceu no sentido de estabelecer as bases da sociedade secular. E vem dizer que o secularismo é algo da orbe católica? Ora, parece que você ignora que o humanismo renascentista foi combatido pelo Concílio de Trento. Em muitos aspectos. Não todos, mas em muitos. Enquanto isso, a reforma protestante, ao abrir espaço para o nominalismo, gerou todas as idiosincrasias modernas que hoje nós temos, que depois foram sedimentadas pelo liberalismo. Uma vez que o liberalismo é individualista e, portanto, esse individualismo liberal, que nega o conceito da ordem transcendente, é tipicamente protestante, uma vez que os próprios protestantes já negam essa ordem transcendente, na medida que a visão sobre essa ordem é baseada numa subjetividade. Em outras palavras, se excluirmos o fundamentalismo e a ortodoxia, ou a neo-ortodoxia, o protestantismo tornou-se seu mais radical oposto. Ora, não disse absolutamente nada. Não disse porcaria nenhuma. Pelo contrário, só disse nonsenses, quando na verdade os fatos históricos estão aí. A revolução secular, intelectualmente falando, não é católica. A revolução secular é protestante, como também é liberal. E observe que quando o liberalismo começa a influenciar os países católicos, eles fazem a mesma coisa que fizeram na reforma, ou seja, atos de violência, atos de perseguição, atos de destruição da influência da Igreja Católica na vida social e pública para instaurar a liberdade religiosa. E de onde surge o conceito da liberdade religiosa no sentido moderno do tempo, se não da reforma protestante? Por um lado, a reforma combate, ou pelo menos os segmentos reformados, tentam monopolizar o poder do Estado para destruir as dissidências religiosas. Como esse pessoal já estava se matando muito, o que eles fizeram? Já que eles não preservavam nenhuma ordem, eles instauraram o Estado secular e a liberdade religiosa. Ou seja, você pode acreditar da forma como quiser no quesito religião. Você pode acreditar que Jesus Cristo era um duendezinho, que Jesus Cristo era um demiurgo, que Jesus Cristo é um espírito superior. Você pode acreditar em qualquer coisa, o Estado não está interessado nisso. O Estado só está interessado na sua obediência às leis civis. Não importa que princípios sejam essas leis civis do Estado. E por que vocês acham que nós estamos tendo problema com relação à ideologia de gênero, nessas merdas todas? Por causa dessa mentalidade secular. Então, meus amigos, é isso. Mais um vídeo longo. Espero que não seja chato. Em suma, é isso.